Bem, pessoal, vamos resolver aqui uma questão da Pós-Comp de 2014. Essa questão é a questão número 15. Como vocês podem ver aí na imagem, ela diz o seguinte: admitindo as proposições L, M e N e os conectivos lógicos usuais ou, negação, se então e se e somente se, considere as afirmativas a seguir. Ele mostra a primeira afirmativa, a segunda afirmativa, a terceira e a quarta. Ele pede para a gente assinalar as alternativas corretas, certo? Nesse caso, pessoal, a gente precisa resolver essas afirmativas para saber quais são as que estão corretas. Bem, a gente vai começar aqui pela afirmativa 1, que é L, se então, não L, se então M. É tautológica. Ele está afirmando que ela é tautológica. A gente vai fazer aqui para ver se realmente ela é tautológica. Bem, pessoal, já montamos aqui a tabela definindo os valores de L e M. Aqui a gente já pode começar fazendo as operações. No caso, a gente vai começar pelas que estão dentro do parênteses, começando pela negação do L. Ou seja, não L, é só a gente inverter o valor dele. Vai ficar F, F, V e V. Em seguida, a gente tem que fazer não L, se então M. No caso, vai ficar não L, se então M, vai ser verdadeiro. Falso e falso, que vai ser verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. Verdadeiro e falso, aqui vai ser falso. Bem, em seguida a gente vai ter que fazer L, se então, não L, se então M. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer esse e esse. V, se então V, V. V, se então V, V. F, se então V, V. F, se então F, V. Então, a primeira alternativa, ela é tautológica. Ela está correta. Vamos fazer aqui a segunda. Bem, pessoal, na segunda afirmativa, não L e não M. É contraditória. A gente já montou a tabela verdade aqui, definindo os valores lógicos de L e M, já para a gente ver se essa proposição é realmente contraditória. Bem, vamos começar pelo que está dentro do parênteses, pelo não M. Não M a gente só inverte o valor, vai ficar F, V, F, V. Em seguida a gente faz L e não M, ou seja, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, falso, falso e verdadeiro, falso. Depois a gente vai fazer o não L. Vai colocar F, F, V, V. Em seguida a gente vai fazer o não L e esse aqui. Ou seja, falso, 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 verdadeiro e falso, falso, falso e verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, falso. Ou seja, essa questão ela também dá certo, essa alternativa também dá certo. Ela é verdadeira, ela é contraditória. Como vocês podem ver aí na questão, a gente já poderia eliminar a letra B e a letra C, pois elas não têm as alternativas, né? A1 e A2. Vamos fazer aqui a terceira. Bem, pessoal, na terceira afirmativa, ele diz o seguinte: L ou N e não N implica em L. Vamos montar aqui os valores. A gente vai começar pelo L ou N, ou seja, V ou V, V, V ou F, V, F ou V, V, F ou F, F. Depois a gente passa pelo não N, negar o N, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Em seguida a gente vai fazer esse e esse, ou seja, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, falso e verdadeiro, falso. Em seguida a gente vai ter que fazer L ou N. Isso aqui, pessoal, é essa parte, e não N. Ficou meio difícil aqui de escrever.
implica em L. Ou seja, todas as partes que esse lado aqui for verdadeiro, L também vai ter que ser. Ou seja, a gente pode trocar a sinal de implicação pelo sinal da condicional. Então, aqui vai ficar da seguinte maneira, que é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, aqui é verdadeiro. Falso, é falso, aqui é verdadeiro. Falso, aqui é verdadeiro. Ou seja, se a gente trocar pela condicional e a tabela der todas verdadeiras, der uma tautologia, significa que essa implicação, ela é sim verdadeira. Essa proposição implica em L. Agora vamos partir aqui para ver as alternativas. No caso, a gente pode já matar de cara que é a alternativa D. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são corretas. E nessa alternativa D, ele só mostra as 3, não inclui a 4. E na letra E, ele já descarta a primeira, que ela é correta. Então, só nos resta a alternativa D, que é 1, 2 e 3.